Can you be cold-hearted when you get that fire? Olá, meus amigos do Facebook. Satisfação encontrar vocês aqui, hein? Por meio de mais uma live aí, com a professora e escritora Débora Costa Bueno. Você vai conhecer um pouco dessa história maravilhosa. Ela que lançou o seu livro A Travessia, e ela é de Minas Gerais. Eu já quero saudar agora esse povo lindo aí de Minas Gerais, de Salinas, viu? E a galera aqui de Cuiabá, de Macapá, toda essa galera maravilhosa. Fique com a gente aí. Em instantes nós já estaremos nessa conversa aí com a Débora Costa Bueno. Opa, os ajustes, né, Débora? Maravilha! Enquanto isso, eu vou falar aqui com a galera aí, né, dos meus amigos do Facebook, muito bem-vindos. E eu já trago aqui uma novidade parcial para você aí, né, no início de 2021. A GA Assessoria vai trazer muitas novidades, quem sabe agora, no decorrer de dezembro. E agora eu quero convidar você para compartilhar essa live agora, né, com a professora e a escritora Débora, que já chegou aqui. Está ouvindo, Débora? Tem alguns ajustes técnicos. Já. Agora estou. Agora estamos. Né? Beleza, ótimo. Agora está ótimo, né? Isso, tem que pensar. Está ótimo. Tá bom. A nossa equipe está toda ligada aqui. Eu quero dizer bem-vinda para você, viu, Débora? Bem-vinda. Obrigada. Você que acompanha. Obrigada. O nosso assunto é pertinente. Primeiro, a gente vai conhecer mais um pouco dessa artista literária, que é a Débora Bueno, de Minas Gerais, de Salinas. Né? Toda a galera que acompanha, um grande beijo, um abraço para você. E mais do que isso, ela vai contar muitas experiências que servem também para o meu dia a dia, para o seu. Será que faz sentido para você? Às vezes você acha que não precisa de nada disso, mas vai ver se você continuar aí, pode dar aquele insight assim, ó, para virar a sua história, né, Débora? Eu quero que você fale um pouco sobre você, né? Só adiantando, você é professora, é escritora, né? É graduada em letras desde 1982, é isso? Fale um pouquinho mais sobre você. Tudo bem. Primeiramente, uma boa noite a todos vocês. Boa noite a Nilce Gouveia, jornalista, professora. Boa noite a toda a equipe da GA Assessoria e Comunicações. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos vocês que nos assistem, que tiraram assim, um tempinho de uma quinta-feira, né, para estar sentado aqui, para estar sentado numa poltrona, em algum lugar confortável, para estar nos ouvindo e aprendendo um pouco e também nos proporcionando algum aprendizado. Então, primeiramente, boa noite para vocês. Eu sou aqui de Minas Gerais, a distância, né, Nilce? Cuiabá para Minas, né? Foi um dos benefícios que a pandemia nos proporcionou, né? Ora, que conexão maravilhosa com o Brasil e o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Então, eu sou aqui de Minas Gerais, Salinas, Minas, né? E sou professora há 30 e poucos anos, me aposentei, sou graduada em letras, né? Sou pós-graduada em supervisão escolar, sou, assim, do Conselho Deliberativo, né, do Colégio Presbiteriano de Salinas, que você me perguntou, né? Que você também trabalha na Escola Presbiteriana aí em Cuiabá, né? Então, é muito importante esse detalhe. Então, é isso aí. Eu tenho, assim, uma trajetória, a minha maior trajetória de professora, né? Eu já lecionei para os anos iniciais também, gosto muito.
E atualmente eu estava com a turma de 6º ao 9º ano com língua portuguesa, mas também já atuei na direção da escola por 12 anos, e entre direção e vice-direção eu permaneci por uns 20 anos. Então, assim, a trajetória minha mesmo perpassa o âmbito escolar. Então, já é um processo, né, para transformação aí na sua vida pessoal e profissional. Isso é muito importante, né? E falando de tudo isso, Muito como eu havia importante. dito já no início, né, que você escreveu a obra A Travessia. E como é que foi o processo da construção dessa obra? Tá, aí primeiramente, né, nós estávamos conversando, né, esses dias, o que nós mais fizemos foi conversar, né, Nilce? Então a gente conversando, a gente conversou sobre propósito de vida, né, que é o nosso tema de hoje, você já, certamente já mencionou. Então, assim, o meu propósito de vida, justamente, sempre foi esse aí, sabe? De um dia me tornar escritora. Ou pelo menos fazer uma consultoria. Por quê? Para ajudar as pessoas nesse mundo que demanda tanto assim, conhecimento de uma autorreflexão o tempo todo, né? Então, o meu propósito de vida, né, eu procurei alicerçá-lo em 3 pilares, né? Primeiro, na persistência, que eu precisei muito, né? A trajetória de professora, dona de casa, né? Com filhos pequenos. Eu comecei minha trajetória muito nova, aos 17 anos, né? Então, precisa ter persistência. Eu alicercei minha trajetória no compromisso, né? No compromisso com as coisas que eu faço. Quando eu faço, eu quero fazer bem feito, né? E também... escrever a partir de que idade mesmo? Olha, sempre escrevi, Nilce. Desde pequena adolescência, eu já escrevia. Mas, você sabe, eu era muito romântica, né? Então, aqueles escritos iam se perdendo ali com o tempo. Eu escrevia uma poesia, oferecia para um colega, oferecia outra, oferecia para outra. Eu não ficava com aqueles escritos, né? Então, depois que eu me aposentei, é que eu comecei a realizar este sonho de estar lançando um livro, né? Então, eu comecei... Aí eu firmei os pés no livro, né? E até então eram ideias, eu escrevia, mas de pensar em fazer o livro, então foi depois que eu me aposentei no primeiro cargo e que eu me afastei preliminarmente no segundo cargo, tá? Aí eu me vi assim, eu não posso deixar de sonhar, né? Eu me aposentei nova. Então, de repente, eu vou parar minha vida, eu vou parar meus sonhos, parar tudo. O que eu vou fazer? Estacionar? Né? Eu não posso estacionar. A pessoa, quando ele para de sonhar, ele morre. Ele morre, né? A gente falando literalmente, se seus sonhos, você para de sonhar, você morre. O ser humano, ele vive em constante sonho, ele vive em constante transformação, né? Então, eu me vi aí preocupada em estar escrevendo, né? E aí eu realizei este sonho de estar lançando um livro, A Travessia. A Travessia surgiu em qual momento? Qual momento que você teve esse insight, assim, essa ideia louca de escrever aí A Travessia? A Travessia. Olha bem, um dia, passeando pelos arredores daquela cidade pequena, cidade interior, nós temos muitas fazendas, nós temos sítios. Você sabe aqui a paisagem bucólica, né? E nessa paisagem bucólica, eu passeando na casa da minha irmã, um sítio bem, bem bacaninha, bem bonito, bem arborizado. Aí eu olhei, sabe? Eu até citei numa live, eu olhei para a plantação e, de repente, eu vi ali um pé de manga, bem pequenininho, frágil, começando a nascer, mas quando olhei, ele tinha 5 mangas maduras, Nilce, enormes. Aí eu pensei,
Mas como pode? Aquele pé de manga já está com 5 mangas maduras, quase maduras. Aí eu vim embora, e aqui à noite, que esse é meu insight, é à noite, aí eu assemelhei aquilo ali à realidade do ser humano. Interessante que o romantismo ainda acontece na sua vida. Acontece. Acontece. Eu falei, nossa, mas aquele pezinho de manga frágil. A gente olhando a aparência, super frágil. Como é que ele estava aguentando aquelas mangas? Aí eu eu fiz referência, me remeti ao ser humano. Que a gente olha, pensa que aquele ser humano é frágil, está quebrando os pedaços, e quando vai ver, você vai ver que aquela pessoa é forte, ela pode seguir em frente, ela pode prosseguir, e aí eu criei meu primeiro texto. Foi assim que surgiu a travessia. Porque a travessia até então não seria nesses moldes de mensagens motivacionais, de autoajuda, de crescimento pessoal. Ele seria um livro de poesias, que eu era mais voltada para a poesia. O meu segundo livro é de poesia. Mas aí, com o primeiro texto, eu gostei. Aí eu gostei de relacionar imagem com palavras, com situações do dia a dia, sabe? Então, eu escrevi o primeiro. Né? Muito importante. Aí eu comecei a relacionar. Pode falar. Não, é sobre isso, né? Pessoas muito importantes fizeram parte desse momento aí das fotos, das imagens. Isso. Quero que você fale. Nossa, um papel preponderante, né? Aí, primeiro, que eu não sou fotógrafa, eu não consigo fazer fotos bonitas, né? Mas eu ia assim na nossa rocinha, aí eu olhava lá uma árvore lá com um pássaro, tirava ali me remetia a algum lugar, uma planta com muitos espinhos, nascendo aquela flor me remetia, um rio. Mas aí vieram os amigos. Como eu comecei a escrever e fiz a página no Face, aí vieram meus amigos, que andavam muito, tem amigos que andam muito por esse mundo afora, não é só no Brasil. Aí eles começaram a me mandar fotos. E aí, daquelas fotos, eu arquivo, e aí, de repente, às vezes, olhando, vem aquele insight ali, naquela situação de vida, e aquela foto encaixa certinho naquele meu modo de pensar. Que legal. Então, a travessia é isso aí, sabe? A imagem vem a serviço do texto, entendeu? É a imagem a serviço do texto. Ao mesmo tempo que o texto que me dá inspiração para escrever é uma mão dupla, é uma parceria entre imagem e texto. E que eu gostei da experiência, né? Gostei muito da experiência. Eu estou vendo o banner lá atrás. E qual foi o poema que você trouxe, Débora, para nós? Olha, o poema, né, ele vai estar no meu segundo livro, né? Mas o poema que ficou assim, que está na minha mente, é o poema Covid, em tempos de Covid-19. Né? Porque com essa pandemia, desde março, então eu comecei a ver, apesar que muitas pessoas começaram a falar do assunto, eu falei, vou escrever uma coisa que não seja chavão, que eu não gosto, né? A gente tem que ser criativo, inovar. O poeta, ele é inovador, ele é criativo. Mas, ao mesmo tempo, eu via situações do início que me chamaram muita atenção. Em início de pandemia, pessoas clamando a Deus, pessoas fervorosas, pessoas preenchidas pelo Espírito Santo e tal. E, de repente, eu vi pessoas esmorecendo, se acostumando, ficando apáticas, vamos dizer assim, acostumando com a morte, uma vez que a morte bate na porta vizinha, né? Aí eu me deu a ideia de estar escrevendo em tempos de Covid-19, que inclusive essa poesia foi publicada na revista SAF, da Igreja Presbiteriana, agora desse último trimestre. Ela foi publicada. Legal. Então é uma poesia que fala do problema, mas que ela traz esperança. Porque nós não podemos ser pessimistas, né? Nós sabemos que Deus vai vencer essa guerra. E se nós sabemos, como cristãos, que Deus vai vencer a guerra, nós temos que passar para as pessoas esperança, né? Porque de coisa ruim, o mundo já está cheio. Então nós temos que trazer esperança, né? E aí um amigo do meu filho, o William,
que é um radialista, ele tirou umas fotos lindíssimas de uma lua lá, e aquela lua me remeteu, foi nessa lua que eu falei, em tempos de Covid-19, a lua muito, a máquina dele é excelente, a resolução, e aquele céu escuro, e ali vem aquela luz daquela lua, eu falei, não, é esperança no fim do túnel. E aí me remeti e escrevi em tempos de Covid-19. Galera que está aí nos acompanhando, vamos lá fazer as palminhas aí, ó, aplaudindo aí a escritora e professora Débora Bueno. É uma conversa pertinente falando do propósito de vida, que é o caminho, né? São os caminhos, são vários caminhos que trilham para chegar ao sucesso, né? Isso. Mas, falando de tudo isso, Débora, a felicidade não está apenas só quando chega lá nas conquistas, né? Nos objetivos. A felicidade consiste em estar nessa caminhada, nesse processo aí, nesse caminho, né? O que você tem a dizer? Você passou por grandes dificuldades também, você quer comentar a respeito de alguma coisa assim que despertou, foi um grande desafio e que você venceu, né? E eu quero falar para a galera, se quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente vai fazer, transmitir aqui para a Débora estar respondendo, tá bom? Isso. Que aí nos motiva a estar conversando, né? Vamos ver qual é o anseio da pessoa que está nos assistindo, né, Nilce? Isso. Eu vou falar um pouquinho só da minha história, vou resumir. Toda mãe que está me assistindo sabe que a sua maior dor é perder um filho. Perder aqui, gente, perder dentro de casa, perder ficar perto dos olhos, perder o contato físico, né? A gente perde, né? E nisso, a minha filha, com 24 anos, faleceu, né? Aquilo ali que deveria ser a minha derrota, meu fracasso, minha tristeza, porque ela já tinha 24 anos, éramos muito amigas, ela já tinha muito... E aí? Mas isto, foi uma coisa que me motivou a seguir em frente. Deus me deu uma força muito grande, é isso que eu quero passar, porque quando nós temos Deus, a tempestade vem, né, para todos, ela vem para todos, se ainda não veio, virar para todos, né? Mas a forma como nós passamos por essa tempestade é que é diferente na vida de quem tem Deus, tá? Porque Deus, ele me preencheu. E quando Deus me preencheu, eu vi o sentido da vida, né? Eu vi aquela morte ali como apenas, assim, um tchau, né? Um adeus momentâneo. E aquilo não parei, porque eu sou uma pessoa forte, como minha filha era forte. Ela não gostaria que eu me colocasse de joelhos, caída, depressiva, porque isso não faz parte do meu caráter, da minha índole, ser uma pessoa assim. Quando você fala de felicidade, eu sou feliz nos mínimos detalhes, Eu sou uma pessoa muito grata a Deus nos mínimos detalhes. Tem pessoas que só costumam ver a gratidão nos grandes detalhes. Se ele ganha um carro novo, se ele pega um emprego novo, se o filho passou em tal curso é melhor. Eu não. Todos os dias eu sou grata a Deus e agradeço pela saúde da minha família, que é a primeira coisa que nós temos que agradecer, né? Por a gente ter esse lar equilibrado, um lar amigo, um lar onde as pessoas são felizes. Eu acho assim, a felicidade, Nilce, ela está dentro da gente. Você pode ter N coisas, você pode ter mansões, mas se você não tem Deus, você não tem um propósito de vida, você não é feliz. Você é uma pessoa amarga, você é uma pessoa infeliz, você é uma pessoa que não passa coisas boas, não passa luz para as pessoas. E, de repente, você se vê uma pessoa que murmura, uma pessoa que traz trevas para o seu ambiente de trabalho. Ninguém gosta de ficar perto de você, que tudo que sai de você é negativo, sabe? Então, eu vejo a felicidade assim. A felicidade está em Deus, nos mínimos detalhes. E essa fase de eu perder minha filha, depois, assim, eu perdi meu pai, perdi minha mãe,
Mas, Nossa. assim, são coisas que Deus vai preenchendo com outras coisas. Porque nós sabemos, nós temos um Deus soberano. Tudo que Hum, nos acontece é com a permissão dele. com Então, por que certeza. eu vou reclamar e ficar perguntando por quê, por quê, por quê? Né? Eu tenho que passar por esse vale, eu tive que passar pelo vale. Né? Eu passei pelo deserto, um deserto enorme, quem é mãe sabe. Não existe até hoje um deserto para mim. Eu já perdi todos, eu senti muito a morte dos meus pais, mas é um grande deserto, é a morte de um filho. Passei pelo vale, onde eu aprendi muito a ser mais Faz parte do equilibrada ainda, processo, né? fez Faz... parte do processo. Né? Hoje eu cheguei no monte, mas eu estou no monte que eu tenho problemas. Com De vez em quando eu certeza. tenho que descer no vale, sabe? É aprendizado, ninguém fica no monte a vida toda, porque senão não aprende. Acomoda. A sua fala, Débora, foi muito importante, né? Em se tratando das questões das pessoas que não conseguem transpor obstáculos, né? E segundo pesquisas, né, que eu estava observando, 25% do sucesso de uma pessoa é proveniente do conhecimento ou competência técnica, e mais de 75% tem a ver com o padrão de comportamento típicos, né, de pessoas que conseguem superar os obstáculos e conquistam, né, a vida, o sucesso na vida social e profissional. Tem tudo a ver com Isso, o seu dia a dia, o que marca a sua história, como que você vai se ater e vai sair de determinada situação. Né? Então, a gente tem que ver como oportunidades, como oportunidade. desafios, não somente como ameaças. Embora, né, esses problemas afligem, abatem, porque nós somos seres humanos. Mas tem, Isso, assim, nesse caminho, você pode percorrer e encontrar, assim, refúgio mesmo em Deus, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, como que a pessoa pode conciliar mais de um trabalho, no caso, você é escritora, foi professora, é dona de casa, passou por tudo isso, né? Para você deixar algumas dicas para as pessoas. Eu vi numa entrevista que você falava sobre a autorreflexão, né? isto. Eu vou até, deixa eu me colocar um óculos aqui. Então, é o seguinte, nessa parte comportamental, eu estava até aqui olhando meu livro, anotando algumas coisas. Realmente você tem muita razão no sentido de. Eu também acredito que 75% seja a parte de comportamento. Hoje nós sabemos hoje, que para você ficar no emprego, você ter sucesso no seu emprego, você tem sua empresa, com o Jânio, com a sua equipe, você tem sua empresa. Você não consegue conciliar o seu trabalho com a pessoa mal-humorada, com a pessoa que não tem idoneidade, com a pessoa que não tem valores, uns valores diferentes dos seus. Então, o que conta muito é aquilo que nós somos, as nossas atitudes. Muito. Nossas atitudes são preponderantes, sabe? Então, assim, ter um bom relacionamento interpessoal. Gente, isto é preponderante, é você ter um relacionamento interpessoal, respeitar as pessoas, tá? Respeitar, saber ouvir as pessoas. Às vezes as pessoas estão hoje, a sociedade está tão imediatista, a sociedade está tão, assim, individualista, que as pessoas só querem ouvir. As pessoas estão arrogantes. Qualquer pessoa que venha pensar diferente está querendo tomar o seu lugar, né? As pessoas estão competitivas demais. Então, assim, qualquer pessoa que sobressaia, a outra dá um jeitinho de estar cortando as asinhas. Então, isso não pode acontecer. Eu tenho que ver o outro como um crescimento do outro. O que eu estou falando aqui, eu vivi na prática, né? Eu não posso estar falando aqui para o Brasil todo, se eu não vivi isso, as pessoas estão me ouvindo.
Ela Exatamente. sabe como eu sou. Eu tive um bom relacionamento com professores, com funcionários, com pais, com alunos. Eu tenho um bom relacionamento na igreja, com a sociedade em geral. Então, eu tenho um nome a zelar. E meu nome, de qualquer maneira, ele é ligado com Deus. Com certeza. Meu nome é ligado com Deus, né? Então, assim, umas coisas que eu vejo, você falou autoavaliação. Eu faço minha autoavaliação constantemente. Na escola, Nilce, eu costumava fazer muito minha autoavaliação através das crianças, Olha só. que não tem uma pureza maior do que uma criança. Aquilo, quando eu recebi uma cartinha que me falava aquelas palavras puras ali, tia Dero, você é isto, ali para mim, eu sabia que eu era aquilo, porque a criança estava falando que eu era. Entendeu? Sincero, né? Então, eu acho que todo ser humano, todos os dias, ao deitar, ele tem que se autoavaliar. Eu feri alguém hoje? Aquele comportamento meu não foi legal? Eu fui tão ríspida hoje com fulana? Eu vou melhorar. Às vezes tem situações que você pega, que você procura onde que está o problema, você fala, mas não está comigo, eu não encontrei, o que eu fiz? Mas aí no outro dia seguinte, tenta aproximar daquela pessoa, eu já fiz isso, tenta aproximar. A pessoa às vezes se rejeita, muitas vezes, sem motivo. Nós temos isso, nós somos seres humanos, gente. Né? Jesus passou por isso. Né? Enquanto nós passarmos aqui na Terra, nós somos peregrinos, passageiros, nós vamos ter pessoas que nos olham com bons olhos e outras não, e muitas outras sem motivo nenhum. Mas então, nós temos que fazer uma autoavaliação constante e tentar aproximar dessas pessoas que, entre aspas, não gostam da gente, que na verdade que não gostam, porque não nos conhecem, né? Torna Uma segunda... exercício diário, né? Porque o meu exercício diário. Eu penso muito. fire burning up